Vamos lá para mais uma aula do projeto Gestor de Telecom. A aula de hoje, 058, a gente vai falar sobre data de vencimento de fatura ou do documento de cobrança. Data de vencimento é um conceito a princípio simples, mas sempre é bom a gente ter mais exatidão, no meu entender, sobre ela e o que é que ela pode fazer para benefício do contrato que a gente tem. Então, qual é o objetivo da aula? Ou seja, estou te passando essas informações com qual intenção? É você entender sobre data de vencimento, saber os nossos direitos, ver como é que eu faço a gestão e como eu resolvo alguns problemas que podem aparecer sobre data de vencimento. Então é sobre isso que a gente vai falar na aula de hoje. Se você já tem essas informações, já tem esse conhecimento, ótimo, você vai revisar. Se você não tem, é bom que você aprimora, ganha mais informações para você melhorar a gestão dos contratos que você faz hoje. O que é data de vencimento e para que serve? Data de vencimento, a vantagem é que a gente tem diversas coisas hoje em dia que a gente precisa pagar. Então tem sempre uma data limite de pagamento, que a gente utiliza o serviço durante um determinado tempo e depois a gente paga ele. Então existe um período de faturamento, ou seja, período que pode gerar uma cobrança e depois uma data para a gente pagar. Mas a gente não precisa pagar nessa data, a gente pode pagar um pouco antes também se quiser. Na maioria das vezes que eu vejo uma fatura de qualquer serviço, é assim. E na fatura de telecom, independente do prestador de serviço que você tenha, é da mesma forma. Então, data de vencimento, ela tem esse conceito e é mais ou menos assim, lógico, variando o seu meio, se for vários outros tipos, mas de telecom é dessa forma que ela funciona. Então, é considerado o último dia para pagar a conta, ou o dia para pagar a conta. Tem gente que espera até a data de vencimento, mesmo que já tenha como fazer o processo antes. E tem pessoas que fazem o pagamento antes também, dependendo da situação. E aí cada empresa, cada financeiro tem sua forma de trabalho, mas data de vencimento é o dia de pagamento. E essa data, ela deve ser escolhida por nós, a gente como gestor de telecom ou quem estiver fazendo a gestão do contrato. Porque não deve ser imposta. A operadora que diz vai ser a data tal. Não, não é dessa forma. É uma coisa acordada, é uma coisa que a gente que escolhe. Não é muito a prestadora que vai fazer a definição. Ela dá as opções, mas quem faz a escolha na verdade, na ponta, ou seja, na operação, é a gente que faz a gestão dos contratos. Lógico, se você combinar com o financeiro, é a melhor coisa possível. E se você fizer o pagamento após a data de vencimento, pode existir cobrança de multa e juros, e aí de acordo com a quantidade de dias que você passou, quantidade de meses, e aí isso pode aumentar. O que pode ser mais fácil de você não ver essa cobrança é se o vencimento for num domingo, num sábado. Aí você pagando na segunda, normalmente não tem essa cobrança. Então, fica ciente que pode existir. Então, data de vencimento é um balizador para quando a gente, como consumidor, deve fazer aquele pagamento. Como gerencio as datas de vencimento, seja dos meus contratos, eu como empresa, ou dos contratos que eu gerencio? Isso aí, lógico, é muito mais dos contratos que eu gerencio. Então, você tem data de vencimento, que é a data para pagar. Então, como é que você tem uma melhor gestão, um melhor gerenciamento sobre essas datas, data de pagamento, fluxo de pagamento, gestão de faturas? Como é que isso acontece? Como é que eu faço? Normalmente, tem um fluxo que eu faço, um processo, uma coisa contínua. Então, esse fluxo, esse processo, foi onde eu criei uma metodologia. Ou seja, com base nas coisas que eu fiz, eu criei uma metodologia chamada Reduza Custos Todo Mês, que é com base nessa expertise, nessa experiência que eu já vivencio, gerenciando os contratos de telecom. E lógico, visando redução de custos, visando a gestão, tem dois pilares. Pilar de negociação, que é voltado à otimização dos custos, e gestão, que é o gerenciamento dos recursos. São esses dois pilares que eu atuo. E na visão de data de vencimento, normalmente isso está no pilar gestão, mas também pode estar no pilar negociação. Quando você vai fazer um novo contrato, uma renovação,
Em ambos os casos, ou até mudanças de plano, qualquer ação você tem a opção, você tem a escolha de fazer também a alteração de vencimento. Fica ao nosso critério. Então é bom você saber disso, porque você pode usar em ambos os casos. Ou outra situação que no meio do contrato aconteceu algum problema financeiro que precisa ser alterado aquela data, você também consegue fazer isso. Não é nada que impeça esse tipo de processo. Então a maneira que eu gerencio é através da planilha com as informações de pagamento, que é a gestão de faturas. Você pode ter um sistema, você pode ter um papel, você pode ter uma planilha. Aí cada empresa ela tem sua forma de gerenciar, ou seja, o profissional que faz esse processo, ele deve ter pelo menos um meio de consultar as informações. Eu utilizo uma planilha. Então nessa planilha eu tenho as informações que eu preciso voltado à data de vencimento. E lógico, sempre avaliando junto com a área financeira da empresa, quantos a pagar, quantos a receber, contabilidade, controladoria, qualquer área que envolva a parte financeira, é bom a gente sempre alinhar com eles os vencimentos. Tem esses vencimentos aqui, assim tá bom, assim tá ruim, o que é que vocês acham? E se possível, deixa de uma maneira agrupada. Exemplo, vamos supor que você tem mais do que 10 contas. Se você tem menos que isso, você não precisa de tanta preocupação sobre data de vencimento para você fazer uma alteração de agrupamento. Porque você vai ter 3 faturas, 4 faturas, é mais fácil você organizar. Mas vamos supor, acima de 10, você pode colocar, por exemplo, 3 faturas no início do mês, outras 3 no meio e outras 4, se for acima de 10, no final do mês. Você diferencia elas e também facilita para a parte financeira da empresa. Pode ser que não, é melhor que todos os pagamentos de telecom sejam realizados no final do mês. Então coloca tudo no final do mês, mas quem vai te dar essa informação é o financeiro. Se você faz essa gestão apenas olhando a sua operação, quando você vai fazer ou deixar de fazer, pode não ser o melhor negócio para a empresa. Então eu já vi várias situações que não tem tanta comunicação do gestor de telecom com a área financeira, a não ser toma, paga. E eu acho que é sadio para a empresa ver isso, ou seja, visualizar esse tipo de operação, porque pode fazer com que a empresa, ela tendo mais dinheiro em caixa ou na operação, ela consiga fazer alguma outra coisa. Mas aí é um nível mais estratégico da empresa para avaliar, mas a gente, como gestor de telecom, creio que a gente pode ajudar. Então, se você tiver esse pensamento, ajuda. E um sistema para fazer gestão também facilita, é melhor do que no papel. Mas, melhor no papel do que em nada. Se você tiver a sua gestão, faz da tua forma. Se você até quiser me passar como é que você faz isso, é bom que eu já veja se tem algum além desses 3, que é no papel, numa planilha ou em um sistema que você contratou para fazer essa gestão. Normalmente eu vejo esses 3 meios de gerenciar as faturas, mas lógico, as datas de vencimento para você conseguir pegar elas na data correta, enviar da maneira correta para quem precisa para fazer o fluxo de pagamento e não pagar aquele documento com atraso. Quais as opções de data de vencimento que a prestadora de telecom ela deve oferecer? E aí, independente de se for telefonia móvel, telefonia fixa, banda larga, todas precisam ter atenção e seguir essa regra, que é oferecer no mínimo 6 opções de vencimento e que sejam distribuídos entre início, meio e final do mês. Isso é fato, não tem para onde correr uma regra. E o que é que pode acontecer? Vou dar um exemplo. Na operadora X, você tem lá um serviço de telefonia móvel em um determinado estado e você quer que a fatura seja dia 10. Tudo bem. E você tem uma outra operação da mesma prestadora, mesmo tipo de serviço de telefonia móvel, mas no estado J, a data de vencimento pode não ser a mesma. Isso pode acontecer, eu já vi acontecendo. Então, pode ser que você tenha essa diferença. E se você muda do tipo de serviço, por exemplo, telefonia móvel para telefonia fixa, mesmo continuando na operadora X, que a gente está dando exemplo, pode ter uma data de vencimento diferente também. Então não imagine que 6 opções para cada prestadora. Não, pode variar no caso, né? Não é que varie como uma obrigatoriedade, mas pode existir isso por prestadora, por tipo de serviço e por local. Então pode ter essa variação. E a prestadora deve te oferecer 6 datas. Não necessariamente vai ser a mesma para os outros serviços, mas isso é o mínimo
que ela deve fornecer, tá bom? Então, são 6 opções que a gente tem para utilizar, distribuídas no mês. E não tem uma data para cada uma, como eu te passei. Seja serviço, seja prestadora, seja até o estado. Normalmente é o estado que diferencia as datas de vencimento, porque a área de registro visando telefonia móvel, telefonia fixa também tem o mesmo DDD, mas pode ter uma variação até de uma cidade para outra, dependendo do tipo de município. Mas isso é muito interno de cada prestadora. O importante é, você sabe que isso acontece? Tudo bem. Então vamos supor que você fala com o financeiro diz, eu quero que as faturas, vamos supor, você divide as faturas em 3 períodos, início, meio e fim, ou início do mês e final do mês. Vamos dar um exemplo. Eu quero que as faturas aqui sejam até o dia 10 e as outras até o dia 25. Então você vai em cada prestador e faz essa avaliação. Quais são as opções de vencimento? X, Y, Z. E aí, você tendo as 6 opções de todas as faturas, você maneja isso, ou seja, você vê quais vão ficar em quais vencimentos. E aí você pode pensar, o pessoal quer pagar no dia 25, mas nessa prestadora aqui só tem dia 26. Bota dia 26, lógico, né? Conversa com o pessoal, mas bota dia 26 e se eles querem fazer o pagamento dia 25, é só pagar um dia antes. Isso é sistema, não tem muito para onde correr. O que pode acontecer? Mas eu posso receber a fatura até quanto tempo e tudo mais, aí depende do tempo e do fluxo que o financeiro precisa. Mas aí é uma outra questão. Aqui é mais você entender que existem essas opções e você pode aliar isso conversando com o financeiro para deixar uma data mais acessível para que eles façam os pagamentos da maneira mais tranquila possível. Porque vai que, vou dar um chute aqui, tá? Tem empresa e tem empresa. No final do mês é muito fluxo de pagamento de funcionário, de colaborador. Então, caramba, eles ainda vão ter as faturas de telecom, pode ser pesado para eles. E aí qual o momento que eles têm mais tranquilidade? É no dia 5. Então, se eu pegar uma fatura com vencimento dia 10, dia 15, eles vão ter mais facilidade, porque vai estar no período mais tranquilo da operação deles. E aí, lógico, cada empresa tem o seu fluxo. O importante é você conversar com o pessoal e avaliar isso da melhor maneira possível. Porque aí você ajusta as datas de vencimento, vê o que a prestadora pode oferecer, conversa com o financeiro e organiza isso. É a melhor maneira que eu acho de você trabalhar na gestão das faturas, gestão de contas, visando a parte de data de vencimento para ter um fluxo mais assertivo. Como eu te disse, né? Pode variar a data de vencimento por tipo de serviço, região e tudo mais. Qual o prazo mínimo para receber a fatura antes da data de vencimento? Então, existe a regulamentação da Anatel, que ela define várias coisas, e existe a 632, que é o regulamento, vamos dizer assim, com a maior parte de informações de direitos, deveres do consumidor e tudo mais que a gente tem de telecom. Então, nessa resolução, existe o prazo de 5 dias corridos, não são 5 dias úteis. Então, se a fatura vence no dia 15, a gente, como consumidor, tem que receber ela até o dia 10. Normalmente, esse é o fluxo que deve acontecer. Pode acontecer problema? Pode. Pode ter diversas situações, mas a regra é essa. E existem exceções? Eu já vi. Exceções que eu digo, as pessoas, as empresas, elas podem pedir algo diferente. Eu já vi cliente de governo pedindo 10 dias. Não sei se foi acatado porque eu não atendi esse cliente. Não é um cliente que eu já fiz a gestão deles, mas eu já vi em algumas licitações, algumas solicitações, dizendo que precisavam ter o documento de fatura 10 dias antes do vencimento, e até eu já vi 10 dias corridos. Mas quem define as regras, vamos dizer assim, do mercado de telecom, no meu entender, é a Anatel. E a Anatel define que são 5 dias. E são 5 dias corridos, não são 5 dias úteis. E aí, lógico, vai de cada organização. E o raciocínio é bem simples. No meu entender, quanto mais dias você tiver, melhor. Porque aí a operação consegue fazer aquela atividade que precisa para fazer aquele pagamento. Que aí é a área financeira que tem seus procedimentos, seus padrões, suas formas de trabalho. Então é importante a gente entender isso, mas a obrigatoriedade é de 5 dias. Entregue em qualquer meio. Então, se você disser,
Tá, mas eu recebo a fatura em papel, não recebi. Aí você vai cair nesse aqui, obrigação de pagamento. Não importa se você não recebeu a fatura na visão jurídica. E aí, eu e você, se a gente não recebeu a fatura, a gente tem a obrigação de pagamento porque a gente assinou o contrato. Não tem para onde correr. A gente sabe que existe uma coisa para ser paga. Vai ter um boleto? Vai. Vai ter que ser pago? Vai. Já teve situações que a operadora não gerou boleto para mim? Já. Eu não entendi por quê. Eu perguntei e ninguém soube me explicar. Era uma fatura de um mês, eu disse, ó, a fatura não veio, a fatura não veio, a fatura não veio, e o pessoal da prestadora me disse, não, senhor, realmente não foi processada, não foi gerada. Eu disse, peraí, me dá o protocolo, me dá a confirmação, porque isso é uma situação de outro mundo. E aí no mês seguinte veio a fatura. Ele, beleza, mas não é normal isso acontecer. O normal é você receber uma fatura todo mês. E eu já vi isso acontecer com um cliente meu que aconteceu e eu tive que, opa, vamos ter a certeza disso para não ter erro de atendimento, erro de sistema e por aí vai. Mas você sabe que tem uma fatura, 5 dias antes do vencimento você deve receber ela. Independente do meio que você tenha o acesso à fatura, ela deve ser disponibilizada para você, para a gente como consumidor. Então, como gestor de telecom, é importante você criar um fluxo, criar um processo, faz um meio em que você tenha acesso à fatura pelo menos nessa data. Não recebeu, fala com a prestadora para pegar as informações. Ah, eu quero o código de barras para fazer o pagamento, eu quero a fatura, eu quero a segunda via, eu quero que você mande essa informação por e-mail, independente da forma que seja, o importante é, teve esse prazo, não chegou, fala com a prestadora para entender o que é que aconteceu para você ter esse documento, porque se você não pagar até a data de vencimento, depois dela você vai ter uma possível cobrança de juros e multa por causa do atraso. E aí pode acontecer atrasos por causa do departamento financeiro, por causa do gestor de telecom, por causa da prestadora. O importante é você fazer um fluxo em que isso aqui aconteça na maioria das suas faturas, se não 100% delas. Você consiga pegar todas antes da data de vencimento e, se possível, dentro ou acima desse prazo de 5 dias. 3 formas para ter acesso às faturas antes da data de vencimento. E aí é uma coisa que muita gente pensa que é obrigação só da prestadora nos avisar, nos passar as informações e fazer todo o processo. Eu acredito que eu, como gestor de telecom, pelo menos é o que eu faço, eu não preciso depender da prestadora. Lógico, a fatura tem que estar gerada, senão eu não consigo pagar, óbvio. Mas eu não preciso esperar chegar uma carta, eu não preciso esperar chegar um CD. Eu tenho acesso, por exemplo, um dos 3 meios aqui é o sistema da prestadora, o site reservado. O segundo é se eu quiser falar com atendimento. E o terceiro é fisicamente. São as 3 formas que existem. Então, fisicamente, eu tenho a carta e eu tenho um CD, dependendo do tipo de empresa, se ela receber um CD, ela tem lá o documento. Com o atendente, é só você ligar. A fatura do mês tal, dessa conta, desse contrato, vai pedir CNPJ, vai pedir todos os dados. Foi gerada? Sim. Me mande ela. Ou me manda o código de barras, ou me dá as informações que eu preciso para fazer o pagamento. É um segundo fluxo. O que acontece muito aqui que as empresas têm mais dificuldade? É que o departamento financeiro precisa da nota fiscal para fazer o pagamento. É um processo da empresa que, pelo atendimento, normalmente você não vai conseguir enxergar a nota fiscal. E vai ser difícil você ter isso falando com a pessoa as informações que você precisa para ter a nota fiscal. Pode ser que você consiga sim, mas eu acho mais difícil. E aí a melhor forma de você conseguir a fatura antes do vencimento, no meu entender, é pelo sistema da prestadora. Independente de qual seja, todas devem, independente seja telefonia móvel, telefonia fixa, banda larga, elas devem ter um sistema de acesso reservado, ou seja, apenas a gente como cliente deve acessar. O obrigatório é ter um usuário e senha, ponto. Se ela pede mais do que isso, está além da obrigação, do mínimo necessário. Então é sempre bom você ter acesso a esse sistema para você ter as faturas e pagar, analisar, fazer até auditoria se for necessário. Eu já vi alguns clientes, até quem não era cliente disse, Kleber, cara, me ajuda, eu não consigo fazer uma análise da minha conta, eu quero mudar de plano e não consigo fazer. Eu disse, tá, primeira coisa,
Me manda a fatura, você tem acesso a ela? Não tenho. Oi? Não tem acesso à fatura nos dias de hoje? Na minha visão, eu disse, cara, tá errado, tem que resolver isso aqui o quanto antes. E aí fez o processo para ter acesso. Todas têm que dar acesso, não tem para onde correr. Por mais que seja difícil, em alguns cenários, sim, você deve ter acesso. Se você tem dificuldade até com alguma, me passa aqui que eu te dou o caminho das pedras, o que você precisa, mas tem que ter acesso. E até outras vezes, quando eu fui iniciar o trabalho nos clientes, em alguns, não lembro de todos, tá? Mas que tinha fatura que não tinha acesso, que tinha que receber ela fisicamente. E eu, caramba, tem que esperar receber fisicamente para fazer esse processo e no meu entendimento, pelo menos na minha metodologia, no meu conceito, não tem essa opção. Você tem que ter acesso de forma online, porque isso você consegue antes da data de vencimento na maioria dos casos. Tem prestadores de serviço, por exemplo, que eles fazem o envio por e-mail do documento. Outros avisam e outros nada dizem. Tem todos os possíveis cenários de aviso. Mas a gente, como a gente tem a obrigação de pagamento, é obrigação, no meu entender, do gestor de telecom ter acesso às faturas e mandar o mais rápido possível para o seu departamento financeiro ou para o departamento que precisa, para as pessoas responsáveis para fazer esse fluxo de pagamento. É o que eu acho que deve acontecer com todo o contrato gerenciado. Então, saiba que essas são as formas. E se você tem, por exemplo, Kleber, eu tenho um sistema que ele já faz isso, ele já baixa as faturas. Ele faz por aqui, ó. Deve ter um robozinho lá, pega o seu usuário e senha, acessa o sistema da prestadora, baixa o documento e está lá nele. É um robô que faz isso, mas a operação é a mesma. Até onde eu saiba, não existe nenhuma integração dos sistemas das prestadoras para um terceiro. Então todos os documentos estão lá. E se você faz isso, você está dando as informações de acesso ao sistema ao teu prestador de serviço. Nada de certo ou errado, estou só te explicando como é que funciona. É dessa maneira que eles também têm acesso à fatura, que é a maneira, no meu entender, mais rápida para fazer esse fluxo e baixar a fatura antes da data de vencimento. Gerenciar as datas de vencimento pode ajudar a diminuir custos? Isso tem uma visão que eu acho poucas pessoas conseguem enxergar, que uma atitude tão simples dessa pode dar uma otimização de custos. E eu acho que sim. Minha visão é essa. Até porque eu penso que até qualquer coisa que eu faça, eu posso fazer com que a empresa deixe de pagar mais no serviço. Então, para mim, isso é otimizar custos, certo? Fazer com que a empresa não gaste mais por uma coisa que ela não precisa. Ou, se precisa, tudo bem, vamos pagar o menor valor possível. É mais ou menos esse fluxo. E data de vencimento, eu creio que sim. Por exemplo, se a gente tiver uma data que a gente não precisa passar do vencimento, então não pago juros e multas. Juros e multas, ou de vez em quando multa, dependendo da quantidade de faturas que você vai ter esse tipo de problema. Então, é um exemplo. O que é que acontece com data de vencimento que eu administro? Como é que eu posso fazer isso? Claro, eu vou passar o vencimento. E eu já digo normalmente para os meus clientes, principalmente para o departamento financeiro. Vai passar do vencimento? Me avisa, porque eu posso pedir a prorrogação. Agora, não peça isso todo mês, mas a gente pode postergar esse vencimento para não ter essa cobrança aqui, ó, juros e multas. Por quê? Porque eu estou administrando data de vencimento e eu faço com que a empresa não gaste um valor que, no meu entender, é desnecessário. Não ter bloqueio de serviço. Imagina, telefonia móvel, se você ficar lá com um vencimento 15 dias, telefonia fixa também, se não me engano, você tem um serviço interrompido. E aí, o quanto isso é caro para a empresa ficar um dia sem telefone, 2 dias sem telefone, sem utilizar as comunicações, ou se a banda larga for cortada, é uma dor de cabeça. E isso vai otimizar custos. Não necessariamente você vai diminuir de um mês para o outro. Você vai fazer com que a empresa ela não pague mais. Também, no meu entender, dá no mesmo papel. A empresa não vai gastar um valor desnecessário. E um outro exemplo é ter uma data mais adequada para a empresa, ou seja, o departamento financeiro. Tem duas visões. Qual é a data que eles vão ter mais tranquilidade para fazer esse trabalho? É um primeiro ponto. E o segundo é, se a empresa ela pegar esse dinheiro e fizer algumas ações, tipo banco, quando a gente deixa o dinheiro com ele, o dinheiro não está lá parado não, só está o número na conta. Mas esse pessoal, eles fazem esse dinheiro movimentar para ganhar mais dinheiro.
A empresa, dependendo do seu porte, ela pode fazer essa mesma ação. Então, qual é a melhor data para que ocorra isso? Porque o pagamento a gente sabe que vai acontecer. A gente já tem a provisão, sabendo quando é que vai acontecer, qual é a data de vencimento, qual é a média de valor, quanto é que está dando, o que é que vai acontecer. Então, tem alguma data boa para a empresa para isso? A empresa faz dessa forma? Ou o departamento financeiro tem uma tranquilidade maior para fazer isso? São alguns dos exemplos que eu acredito que gerenciar as datas de vencimento podem fazer com que a empresa não desperdice, não pague coisas que seriam desnecessárias ou tenha algum problema, como, por exemplo, esse bloqueio de serviços. Então, esses são os pontos que eu acho que são importantes, visando a parte de custos, lógico, manter a operação funcionando. O que é e como fazer uma prorrogação de vencimento de uma fatura? E aí, prorrogação de vencimento, entenda que é o seguinte: a fatura vence no dia 10, mas eu sei, pelo menos o meu financeiro me disse que não vai conseguir pagar. Kleber, eu não consigo pagar dia 10. Eu digo, tá, quando? Ah, bota com mais uns 3, 4, 5 dias. Aí eu falo com a prestadora e, eu não consigo fazer esse pagamento. Você consegue prorrogar esse vencimento, postergar, colocar mais para frente, para que eu não pague juros e multas? Aí a pessoa do outro lado, a prestadora, vai te dar as informações. Lembrando que você pode dizer, eu quero prorrogar o vencimento. E se você não falar isenção de juros e multas, a pessoa pode dizer, tudo bem, senhor, o senhor pode pagar quando o senhor quiser. E você, tudo bem, desliga, paga a fatura e vê no outro mês juros e multas. Por quê? Porque você não pediu a isenção. É uma coisa simples, mas que pode fazer efeito na fatura, tá? Feito esse processo, cada prestadora tem sua forma de trabalhar. E lógico, por tipo de serviço também. Eu já tive situações que serviços de banda larga, eu tinha passado um mês, no caso o financeiro não fez aquele pagamento, eles, caramba, me desculpa, eu não estava ciente. Até porque não tinha muito como ter o controle dessa informação naquela organização. E eu disse, posso fazer o pagamento, mas com isenção de juros e multas? A pessoa disse, pode, tudo bem. E aí eu fiz o fluxo. É conversar. Telefonia móvel e telefonia fixa, é só pedir. Peça. Veja com eles, converse com eles. Se possível, antes ou até a data de vencimento. Depois do vencimento, pode ser que você tenha mais dificuldade. Mas conversa. Vê com eles. Se hoje você não precisa dessa demanda, não tem necessidade, graças a Deus, pergunta para eles, se eu precisar de uma prorrogação de vencimento, como é que funciona? Como é que eu devo solicitar? Como é que vocês fazem? E o atendimento vai te passar essas informações para você ficar ciente e usar esse recurso quando necessário. Se você precisar usar isso todo mês, a data de vencimento está errada. Ou tem algum fluxo que está errado, você precisa ajustar. Então entenda que prorrogação você pede de vez em quando, de preferência raramente, mas que dá para fazer. E se você tiver dificuldade, aí tem que ver a data de vencimento ou o processo, como é que ele está fluindo, tá bom? Então, isso é tipo, você alterar a data temporariamente, no caso, aquele mês, aquele período ali, você alterou, não é uma coisa que seja constante. E lógico, né? A ideia é você não pagar multa ou juros, ou seja, não gastar um valor a mais de forma desnecessária. Isso eu já tive situações em que eu vi que o financeiro não ia pagar, eu acelerei o processo e avisei a eles, e teve situação que o financeiro de outra organização, no caso dos meus clientes, um dos disse, Kleber, por favor, faz esse processo aqui porque a gente não vai conseguir pagar. Então isso é sempre comunicação. Estou te dando aqui alguns exemplos, mas que a sua operação é que é interessante você saber como funciona e dar essa opção para o teu departamento financeiro. Que a gente, como gestor de telecom, no meu entender, a gente deve falar com todas as áreas para a gente auxiliar eles para fazer o seu trabalho da melhor maneira possível, porque isso também auxilia o nosso. Se a gente consegue fazer isso para eles, daqui a pouco vai que a gente precisa pagar uma conta mais rápida, a gente pede ajuda deles e eles fazem um fluxo mais rápido. Então, eu acho que é dessa forma que a gente tem que trabalhar. E lembre-se, a prestadora não é obrigada a fazer esse processo. Não tem uma lei, até onde eu conheça, que diz você tem que prorrogar o vencimento se o cliente pedir assim, assim, assado. A não ser em caso de reclamação de conta. Aí sim, o vencimento ele é prorrogado, mas não porque apenas eu estou querendo que aquele vencimento seja de outra forma. Então o ideal é sempre conversar, dialogar, fala com a prestadora, que é o melhor caminho que eu acho possível em todas as situações, tá bom?
Usar com consciência, como eu passei agora. Saber utilizar e usar isso de uma maneira sadia para você e para a organização. Como alterar uma data de vencimento? Então, existem pessoas que têm dificuldade com isso, alguns gestores, alguns clientes eu já vi que tiveram dificuldade com o atendimento. Então, a gente pode alterar? Sim, a gente tem como consumidor, como gestor de telecom, essa permissão. E a prestadora deve informar, a prestadora deve informar até 6 opções de data de vencimento. Independente do tipo de serviço que você tenha, do que você tem contratado, quantidade, o valor que você paga, isso não interessa. Ela tem que te dar 6 opções de data de vencimento. E você deve fazer isso, ou você pode fazer, em qualquer momento. Não tem como a prestadora te dizer, hoje você não pode. Mas elas fazem. Eu já vivenciei situações que a atendente disse, não, nesse momento é melhor o senhor fazer, a melhor data para fazer é dia, vou dar um exemplo aqui, dia 20. Só que, no meu entender, eu não tenho essa obrigação. Por quê? O que eles querem que você altere a data é para que o ciclo de faturamento, ou seja, o período da fatura, fique parecido com o que você tem, que é de 30 dias. Ou que você tenha um período mais próximo um do outro e uma conta não seja tão baixa ou tão alta quanto a outra, ou quanto a média que você está. Na prática é isso. Então, se você precisar fazer a alteração de vencimento, é bom dar uma olhada de quando é que a fatura ela abre e começa a contar os dias para você pagar e quando ela fecha, aí você vê a data de vencimento. E se você tiver, lógico, vamos supor, o ciclo é do dia 16 que ele abre e fecha no dia 15 do mês seguinte, aí você pede a alteração de vencimento no dia 10. Tá? Faltam 5 dias para terminar esse faturamento, na outra fatura vai vir com 30 dias, mas essa vai vir com 25. Agora, se, mesma coisa, a fatura abre dia 16, fecha dia 15, e você pede a alteração de vencimento no dia, por exemplo, 20, vão ter aqui uns 4 dias de fatura. E pode fazer isso? Sim, pode, mas saiba que você vai ter uma fatura pequena. Em algumas situações eu já vi, até com meus clientes, quando a gente fez algumas alterações, de receber 2 faturas para o mesmo mês, só que com datas distintas, por causa desse processo de alteração de vencimento. Então saiba, entenda disso, como eu estou te passando, que pode acontecer, e aí você vê sempre as datas de quando iniciou a fatura e quando terminou a fatura, que é o período de faturamento. Mas que a gente pode fazer isso sempre ligando para a prestadora ou solicitando via e-mail, de acordo com o teu atendimento, e deixa tudo registrado, tem todas as informações, anota protocolo, anota todas as demandas, porque depois da operação feita vai vir a fatura com um valor, com um período normalmente menor do que 30 dias, e a outra pode ser com um período maior de 30 dias devido a essa data de vencimento alterada. E aí você, ficando já ciente disso antes de receber a fatura, é um cenário mais tranquilo que eu acredito que seja. E aí você sabe como fazer isso pelo atendimento e quais são as consequências, vamos assim, dessas alterações. E é direto com a prestadora. Você pode fazer também isso dentro de uma renovação de contrato. Tipo, vou mudar o plano, vou fazer algumas ações, vou ter um desconto ótimo aqui e eu também quero alterar o vencimento. Você pode fazer isso. Pode ser que a área de vendas não queira fazer ou tenha alguma dificuldade em fazer, você pode fazer depois. Mas em uma negociação você também pode avaliar esse tipo de alteração se você precisar. Problema-solução. Alteração de data de vencimento não solicitada. Não sei se você já passou por isso, mas eu já, em alguns clientes. Tinha contratos que do nada, mudou a data de vencimento. E eu já estava planejando uma data, quando eu vejo no sistema tinha outra. Então, por isso é até bom você sempre acessar o sistema da prestadora de forma, vamos assim, consistente. Pelo menos uma vez por semana você dá uma olhada lá como estão as faturas, a questão de pagamento. Então, isso pode acontecer? Sim. Pode ser alguém que fez errado, pode ser erro no sistema. O interessante é você saber que isso aconteceu. E normalmente é uma surpresa. Você recebe um contato dizendo que está com fatura em aberto, ou você recebe um e-mail avisando da fatura e, fatura mudou de vencimento, aí você liga para a prestadora para confirmar. E uma coisa é, se você souber antes do vencimento,
e outra é se você souber depois. Em ambos os casos, você vai ter que pagar a fatura na data de vencimento que está lá no sistema. Entenda isso. O que você pode fazer é, se você souber antes ou depois, independente deles, é você pedir prorrogação. Ó, eu não pedi isso, é um erro da prestadora, eu quero fazer o pagamento na mesma data que eu fazia, que era dia tal, e eu quero que seja isento essa cobrança. Se o atendimento não fizer, depois você abre uma contestação e eles têm que ajustar porque foi um erro da prestadora. E é bom você ter um protocolo, uma gravação confirmando isso para você ficar protegido. O primeiro ponto é isso. Mas se você soube antes do vencimento, organiza a empresa para você tentar fazer esse fluxo e já pede a mudança de vencimento. Ó, eu quero que a data seja correta, que é X que eu solicitei, que já estava antes. E aí a prestadora, no caso o atendente, é que tem que fazer essa correção no sistema. Mas ele não vai conseguir corrigir a fatura que já estava lá. Ele não tem como mudar aquele documento, porque é um sistema de faturamento. Então, o atendente ele não tem poder sistêmico para fazer isso até onde eu entenda. Se você souber depois do vencimento, tipo, já passou, a ideia é você reclamar, dizendo, ó, fui acessar agora a fatura, acabei de ver isso, tá errado, não pedi, entende o motivo, deixa isso numa ligação, é melhor gravada, para você ter uma comprovação, ou se for por e-mail também, tem lá o histórico da conversa, mas é um meio que você tem que fazer para você ficar resguardado e protegido e pedir a isenção de cobrança de juros e multas para o pagamento na data que você estava fazendo antes. E da mesma forma, pede a alteração do vencimento, que deve acontecer uma fatura proporcional, depois outra fatura. Você deve ter alguns problemas sobre isso, problemas que eu digo assim, coisas que não estavam esperadas, na prática é isso, você vai ter um processo, um trabalho a mais, porém você consegue resolver isso com uma ou duas faturas seguintes, já ter essa correção. Então é importante você saber que pode acontecer e que a forma de consertar, vamos dizer, de resolver, normalmente é dessa maneira. Sempre solicite a alteração quando você souber disso, quando você vê isso no sistema. Ou quando você receber o e-mail, qualquer coisa. Porque também existem golpes que a área financeira, o gestor de telecom, pode sofrer alguém dizendo que o vencimento é tal e paga esse boleto. E para você não pagar um boleto errado, sempre confirma com a prestadora. Então, viu isso aqui, liga para a prestadora, confirma, acessa o sistema dela, vê lá se existe algum valor em aberto, se aquele valor está correto e avalia sempre e, se possível, toda a cobrança que você, como gestor de telecom, vai passar para a área financeira. Então, saiba que pode acontecer e a melhor forma mais rápida de resolver é dessa forma. Se possível, entenda como aconteceu. Mas nem sempre isso vai fazer tanto efeito. Como eu te disse, o atendente ele não vai ter como mudar aquele documento para uma outra data de vencimento. No máximo, ele consegue gerar um outro boleto de cobrança com uma data à frente, mas não o detalhamento, não a fatura em si, vamos dizer assim. Mas que você tenha essas alternativas para ter o problema resolvido. Problema-solução. Alteração de data de vencimento não atendida. Também já passei por isso em alguns clientes. A gente solicita, eu quero que a data de vencimento passe do dia 10 para o dia 20. Tudo bem, gerou o protocolo, fez as ações, abriu a demanda, mas não foi feito. E aí, por quê? Aí pode ter diversos motivos. Eu já vi até situações de... é engraçado, mas não conseguimos contato com o cliente, por esse motivo não fizemos a alteração. Aí eu paro e penso, eu já liguei, eu já pedi, já disse que eu queria. Por que não fizeram? É tão simples, no meu entender, mas pode acontecer isso. Ou o sistema da pessoa teve um problema, uma falha, não conseguiu mudar. Então tem diversas possibilidades. O importante é, não atendeu, você pode lembrar, você pode pedir alteração da data de vencimento a qualquer momento. Porém, se você pediu esse mês e quer pedir mês que vem de novo, eles não vão te liberar. Provavelmente vão pedir aí pelo menos uns 2 meses, 3 meses. Acho que disso para cima para você fazer uma outra alteração da data de vencimento. Então, você pode pedir isso a qualquer momento, mas tem essa limitação. Então, pode ser que você pediu mês passado e esse mês agora você quer de novo. E aí, isso pode ser um impeditivo para não ter ela atendida. Mas fora isso,
normalmente não deve acontecer nenhum impedimento. E lógico, se possível, entenda por que não fizeram. Normalmente é porque aconteceu erro, falha de comunicação, algo dessa natureza. Não é, no meu entender, algo que seja, não, o senhor nunca mais vai poder fazer isso, é uma ação que o senhor não tem autorização. Normalmente não é assim que a gente, como gestor de telecom, vai ter essa resposta. É mais alguma coisa mais simples de ser resolvida, no meu entender. Agora, se o sistema da prestadora apresenta falha para alterar o vencimento no teu contrato, aí é uma coisa pontual. Mas o sistema da prestadora deve ter essa liberdade, a gente deve conseguir fazer essa solicitação sem problema. Aconteceu o problema, fala com a prestadora de novo, faz uma nova solicitação. Não resolveu, vai para a ouvidoria, vai para a Anatel e abre um protocolo. Simples assim que eles devem dar um atendimento direcionado. Outra questão que eles podem dizer que não atendem é o ciclo do faturamento. Então, vamos supor, a fatura de vencimento dia 20, e vamos supor que ela abre a fatura, ou seja, começa a contar os valores no dia 5 de um mês e fecha no dia 4 do mês seguinte. Feito esse processo, vamos supor que você ligou, lembrando, abre dia 5, fecha dia 4. Você ligou no dia 15 e você quer essa alteração de data de vencimento, mas você vai ter uma fatura com poucos dias e uma outra fatura no novo vencimento, provavelmente com uma quantidade de dias maior do que 30. E aí o atendente pode te dizer, senhor, é melhor que o senhor faça essa alteração, vou dar um exemplo aqui, no dia 4. No dia 4, no dia 3, o senhor liga para cá e faz essa solicitação. Porque você vai ter 30 dias e a outra vai ser menor, vai ter um prazo, mas não vai ser tão maior do que 30 dias. Pelo menos a ideia. E nesse fluxo, ele pode te dar negativa, mas você não é obrigado a aceitar essa recusa. Porque na prática é ciclo de faturamento. Se você entende disso, você diz, a data tal, porque você está me pedindo? Porque a data melhor não tem isso. Eu posso solicitar isso quando eu quiser. É um direito meu como consumidor. E aí você passa essa informação e o atendente vai te dar uma resposta. Se ele não quiser fazer, no meu entender, é ele que não está querendo atender aquele processo. Ou se existe um processo dentro da prestadora que não permita esse fluxo. Mas não atendeu, ouvidoria Anatel, não perde tempo. Ou liga de novo para falar com outro atendente, ou manda a demanda por e-mail, que deve ser atendida. Você não deve ter tanta dor de cabeça para resolver esse tipo de problema. O que é que a gente viu na aula de hoje? Vários pontos, várias informações sobre data de vencimento, que é um assunto que eu acredito que é simples, porque todo contrato de telecom pós-pago ele tem que ter uma data de vencimento e a gente tem que ficar ciente de como utilizar esse recurso ao nosso favor, ao favor da nossa organização como gestor de telecom. Então, o que é que a gente viu? Pelo menos eu acredito que é isso que você deveria raciocinar, por isso que eu passei essas informações sobre data de vencimento. Quer entender como é que ele funciona, como é que ela funciona, nossos direitos, como é que eu faço a gestão, como eu resolvo alguns problemas que acontecem. E no dia a dia da operação é que você precisa mais dessa informação. E sempre você vai ter um documento de cobrança com data de vencimento. E se você escolher, não dá. Você escolher uma data de vencimento que seja boa para a empresa, ou seja, para o departamento financeiro, para você fazer a gestão, gerenciar, baixar os documentos, enviar para a empresa, ou seja, para o departamento necessário, eu acho que é a melhor maneira possível. Você sabendo de todos os pontos de data de vencimento, facilita para você fazer uma gestão com mais qualidade, com mais capacitação sua para fazer aquelas ações, tá bom? Então, essa é a aula 058, data de vencimento de fatura, da fatura, tá bom? Qualquer dúvida, manda as ordens. Abraço. Fui!